A cidade de São Sepulcro, um pequeno refúgio no interior de Minas Gerais, era o típico lugar onde todos se conheciam. Ruas de paralelepípedo, casas coloniais com varandas enfeitadas por samambaias e uma única igreja no centro da praça, onde os fiéis se reuniam todos os domingos para rezar e trocar histórias. O tempo ali parecia congelado, como se o progresso tivesse esquecido aquela terra silenciosa. Mas a tranquilidade do povoado foi abalada quando Eduardo e Samara chegaram. Eles eram jovens, elegantes, carismáticos. Rapidamente tornaram-se queridos pelos moradores. Ele, um jovem de olhar profundo e voz envolvente. Ela, dona de uma beleza quase hipnótica, com longos cabelos negros e um sorriso que escondia algo perturbador. O casal conquistou a confiança da comunidade. Participavam das celebrações na igreja, ofereciam ajuda aos mais velhos e estavam sempre dispostos a ouvir as histórias dos moradores. Mas havia algo estranho neles. Suas roupas sempre impecáveis, seu comportamento calculadamente gentil e o fato de nunca falarem sobre seu passado. Para alguns, eles eram um sopro de modernidade na pacata cidade. Para outros, havia algo de errado naquela perfeição. Ninguém suspeitava que, por trás da fachada harmoniosa, Eduardo e Samara compartilhavam um segredo sombrio, um pacto selado não diante de Deus, mas nas profundezas de uma crença impiedosa. Eles acreditavam ser escolhidos por Lúcifer para uma missão: purificar as almas impuras através do sacrifício. A obsessão do casal começou na adolescência, quando ambos descobriram que sentiam prazer em ver a dor alheia. Pequenos animais foram suas primeiras vítimas. Gatos desapareciam, cães eram encontrados mortos sem explicação. Mas o verdadeiro despertar veio quando encontraram livros antigos deixados na biblioteca abandonada de um convento esquecido. Tratava-se de manuscritos, de rituais proibidos, de cultos antigos esquecidos pelo tempo. Eduardo e Samara devoraram cada página com avidez, convencidos de que eram almas gêmeas destinadas a algo maior. A doutrina ensinava que o verdadeiro amor só poderia florescer se nutrido pelo sacrifício, e eles estavam dispostos a pagar qualquer preço para selar seu vínculo eterno. A chegada a São Sepulcro foi cuidadosamente planejada. A cidade era isolada, desconfiada de estranhos, e qualquer desaparecimento poderia ser facilmente atribuído às estradas sinuosas que levavam ao abismo. Eles se instalaram em uma pequena casa de madeira próxima à Serra do Abismo, um penhasco envolto em névoa perene, onde corvos se empoleiravam
nas árvores mortas. Era lá que preparavam seus rituais. Entre velas negras e símbolos gravados na terra úmida, escreviam nomes com sangue, escolhendo suas vítimas com precisão. Mas a cidade ainda não sabia. Para os moradores, Eduardo e Samara eram apenas um casal apaixonado, inseparável, que despertava inveja e admiração. A primeira vítima humana foi Dona Alzira, uma idosa que morava sozinha, conhecida por sua religiosidade fervorosa. Cega de um olho, passava os dias rezando na igreja e alertando os fiéis sobre a chegada do Anticristo. Samara se aproximou dela com uma bondade ensaiada, oferecendo ajuda com as compras e levando pão quente sempre que podia. Aos poucos, conquistou sua confiança. Certa noite, Alzira desapareceu sem deixar vestígios. A cidade se mobilizou em busca da senhora, mas ninguém jamais encontrou sequer um fio de cabelo seu. O que ninguém sabia era que, naquela mesma noite, Eduardo e Samara conduziam a mulher para a Serra do Abismo. O ritual foi meticulosamente planejado. Alzira foi amarrada a um altar improvisado entre raízes retorcidas, enquanto rezava desesperadamente, suplicando ao Deus em quem sempre acreditou. Samara, com uma voz doce e macabra, murmurou no ouvido da idosa: "Ele não pode te salvar agora." E então, num golpe preciso, Eduardo deslizou uma lâmina sobre sua garganta. O sangue quente tingiu a terra e o casal se beijou sobre o corpo moribundo, selando mais um elo de sua ligação profana. Com o tempo, outros começaram a sumir: jovens viajantes, andarilhos, crianças que brincavam longe demais da praça. Os boatos se espalhavam, mas nunca havia pistas. O medo começou a crescer entre os moradores. Era como se a cidade estivesse sendo lentamente devorada por algo invisível. Padre Estevão, o líder religioso de São Sepulcro, alertou seus fiéis que forças malignas rondavam a cidade. A fé deve ser forte, pois o diabo se esconde onde menos esperamos, ele repetia, sua voz embargada pelo medo. Tiago, um jovem de 17 anos, foi o primeiro a suspeitar do casal. Sua irmã, Ana, desaparecera semanas antes e ele sentia que havia algo errado com Eduardo e Samara. Seguiu-os discretamente por noites a fio e notou que, sempre às sextas-feiras, ele se dirigia à Serra do Abismo, carregando sacos grandes, pesados, com manchas escuras escorrendo pelos cantos. Ele decidiu investigar. Munido de uma lanterna e um celular velho, caminhou até a serra na calada da noite, coração martelando no peito. Ao chegar ao chalé abandonado no alto da serra, Tiago encontrou um cenário que jamais esqueceria. O interior do lugar era um santuário de loucura.
paredes cobertas de símbolos satânicos, osos empilhados em um canto e um altar encharcado de sangue coagulado. No centro, um caderno encadernado em couro, onde estavam escritos os nomes das vítimas, incluindo o de Ana, já riscado. O terror tomou conta dele, mas antes que pudesse sair, uma porta rangeu atrás de si. Eduardo e Samara estavam ali, observando com um sorriso tranquilo. Você veio cedo demais, Tiago, disse Samara, deslizando uma faca entre os dedos. O jovem tentou correr, mas Eduardo o agarrou com uma força sobre-humana. Tiago implorou, mas para o casal, aquele era um presente do destino, um sacrifício espontâneo, a confirmação de que estavam no caminho certo. Seu grito ecoou pelo penhasco, misturando-se ao som do vento cortante. Na manhã seguinte, apenas seu celular foi encontrado na beira do abismo. O terror atingiu seu ápice quando, dias depois, os corpos de Eduardo e Samara foram encontrados pendurados em uma árvore na entrada da cidade, envoltos em correntes enferrujadas. Mas não havia sinais de luta, nem pistas de quem poderia ter feito aquilo. No chão, escrito com sangue seco, lia-se: "O ritual foi completo. Nossas almas estão unidas. São Sepulcro nunca estará livre." Desde então, a cidade nunca mais foi a mesma. Sussurros invadiam as madrugadas, vultos eram vistos na Serra do Abismo e alguns moradores juravam ouvir risadas ao longe. Quem tentava deixar São Sepulcro sofria estranhos acidentes. O medo se tornou parte da vida cotidiana. O casal pode ter morrido, mas sua maldição permaneceu. Eduardo e Samara nunca partiram de verdade. Eles continuam lá, na escuridão, esperando por novas almas gêmeas para compartilhar sua eternidade sombria.